Falando um pouquinho, a gente está no hype, no crescente de falar de inteligência artificial. Vocês estão navegando nessa onda junto aí ou não? Essa não tem como falar, porque a inteligência artificial está muito assim, em evidência e eu realmente acredito que todas as empresas deveriam olhar para esse tema. Uhum. A gente tem uma certa cautela para não entrar tanto Tá. nesse hype e sair colocando inteligência artificial, de certa forma, para não queimar muito o tema, né? Mas a gente está olhando sim, e principalmente eu gosto muito da inteligência artificial como um viabilizador de melhora de produtividade e melhora de experiência. Legal. Então, por exemplo, no meu dia a dia eu uso bastante. Uhum. Então, eu tenho ali, às vezes, algumas pesquisas com clientes que eu tenho que analisar uma tabela de dados. Eu jogo muito ali no chat GPT, ele traz para mim resumos, e aí você pode ir conversando com ele, pegando mais informações. Mas eu vejo que lá na Caju a gente está olhando muito para como que a gente entrega uma experiência, por exemplo, de atendimento melhor para o nosso cliente usando a inteligência artificial, né? Basicamente, você consegue pegar um bot que hoje, por exemplo, acho que esses chatbots que são árvores de decisão, eles vão acabar morrendo em algum momento, e vai ser substituído por uma experiência conversacional com base em inteligência artificial. E aí você consegue treinar essa inteligência artificial, ela consegue te responder em real time com muito mais assertividade. E uma coisa que a gente está observando também é que agora a própria OpenAI consegue executar funções. Então, você consegue conectar ali um back-end e esse assistente não só te responder uma dúvida, mas ele pode também executar algumas funções que algum ser humano teria que ir lá e apertar um botão. E eu até falo que, assim, a gente não enxerga isso como uma substituição da mão de obra humana. Acho que a gente nunca vai substituir. Eu concordo com você. O que a gente pensa muito, e até uma frase que eu gosto muito de falar, ela é a visão de uma das empresas que a gente mais admira lá na Caju, que essa empresa chama Rippling, né? Uma empresa lá dos Estados Unidos. E ela fala assim, free smart people to work on hard problems. Então, eu vejo que a inteligência artificial é isso. Tipo, você conseguir fazer todas essas atividades que talvez seria ali mais manuais e automatizar, e, cara, deixa as pessoas focarem nos problemas difíceis que sempre vai ter. Sempre vai precisar de um ser humano ali. Eu concordo, eu acho que a criatividade, ela vem da gente, né? Então, assim, ele pode até criar, mas ele cria com base em prompts hoje, e eu acho que vai continuar assim por algum tempo, e vai aprendendo, mas vai aprendendo com a gente, né? Então, quem está ensinando a máquina somos nós, quem põe o valor das coisas para a máquina somos nós. Sim. Eu acho que o ser humano, ele vai usar como você usa hoje, para um meio de como é que eu torno minha vida mais fácil, como é que a gente faz o nosso dia a dia mais fácil. Sim. É legal você falar isso, porque eu também uso muito inteligência artificial. Apesar da gente ser uma empresa de tecnologia, de software, e a gente desenvolver inteligência artificial para os nossos clientes, como é que fica o nosso dia a dia, né? Como é que a gente usa? Eu vou ter que fazer uma aplicação a cada vez que eu for usar? Não, eu também uso no meu dia a dia para fazer conversas, para validar. Até hoje, a gente estava conversando ontem, né, Cristiano, que a gente estava falando de uma coisa que parece antiga, que é a ata de reunião. E a gente estava falando, hoje em dia, quem tem preguiça de escrever uma ata de reunião pode fazer com inteligência artificial. Você faz a reunião, ela já gera a ata para você. E fica legal, porque todo mundo ali tem a noção do que aconteceu naquela reunião. Com a vida rápida que a gente tem, né, você aí, com um monte de decisão para tomar, tendo que entender de negócio, tendo que fazer as validações de teste, as validações do produto e etc. Como é que eu deixo, como você falou, né? Como é que eu fico só na parte estratégica e o meu dia a dia que eu preciso de rapidez, eu uso a inteligência artificial. Eu iria até complementar, porque assim, as próprias plataformas, elas não fazem um alarmismo de substituir o ser humano. Elas se colocam muito mais como copilots. Elas falam, cara, eu tô aqui do teu lado para te ajudar. Quem cria eu acho que até um sensacionalismo exagerado de substituição é a gente, assim, às vezes pessoas que têm um público gigantesco e que muitas das vezes cria um preconceito desnecessário com uma tecnologia, né? Às vezes o cara deixa de usar ela no dia a dia porque acha que ela vai substituir ele em algum momento, sabe? Então acho que ela se propõe a ser os copilotos, né, cara? O protagonismo é do ser humano e sempre vai ser, então eu acho bacana isso. E a gente olha também não só o lado interno, né? Então, aumentar a produtividade dos nossos funcionários, dos nossos times, para dar uma experiência melhor, para servir melhor os nossos clientes, mas olhando para o lado do RH, também a gente enxerga algumas aplicações interessantes, né? Então, o que eu vejo muito em entrevistas, em conversas com profissionais de RH,
que uma das dores que eles têm é, muitas vezes, você, como funcionário, assim, você tem alguma dúvida de algum benefício, de algum procedimento, o que você faz? Sua primeira reação, procura RH, vou tirar a dúvida. Muitos deles se organizam bem, têm isso documentado e só indica, mas eu fico imaginando que poderia ter um assistente virtual ali do RH, Sim. onde você treina com todos os procedimentos, dúvidas, regras da empresa e literalmente solta o RH para ficar mais focado em estratégia, em deixar as pessoas mais felizes, em fazer aquilo que realmente vai mover os ponteiros do negócio, né? Que é aumento de produtividade, bem-estar das pessoas, atrair mais talentos, né? São as coisas difíceis. O tempo do ser humano ele é muito mais caro do que o tempo de uma IA, né, cara? O tempo da IA Exato. a gente pode colocar ali por $20 por mês, você consegue fazer um monte de coisa, né? Pô, o ser humano, a hora dele é muito valiosa, né? Então... E no nosso mercado também tem muito essa questão de leis, sindicatos. Então a gente quer também trazer algo nesse sentido de... são documentos enormes, né? Talvez como que as pessoas conseguem extrair essas informações usando inteligência artificial ali pelo nosso produto de um jeito mais rápido. Mas ainda acho que esse ano, final de 2023, ali do meio para o final, início de 2024 agora, a gente assentou, entendemos que é importante, que não tem como a gente pensar no futuro da tecnologia sem isso. E agora a gente está indo mais, assim, direcionando para onde de fato vai fazer a diferença a inteligência artificial no nosso negócio e no nosso produto.